participar do culto ali sentado. E estou extremamente feliz de ver tudo isso acontecendo, né, de uma maneira fluida aqui na igreja. Por isso eu me enrolei com o microfone e não testei o microfone. Os irmãos desculpem, mas graças a Deus nós estamos aqui presentes mais um domingo, né, com alegria, porque o Senhor tem estado entre nós, tem ouvido os nossos corações, a sua palavra tem sido pregada e nós temos sido iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Como os irmãos sabem, nós fazemos as nossas pregações baseadas nas nossas leituras bíblicas, devocionais, aquilo que nós lemos durante a semana e que você recebe, né, o comentário de cada capítulo que a igreja como um todo lê. Nós estamos terminando o nosso terceiro ciclo de leitura, estamos indo para o nosso quarto ciclo de leitura, que começa na semana que vem, conforme foi dito. A gente vai começar, sempre começa a partir do Novo Testamento. Vamos começar com o Evangelho de Marcos e da mesma maneira nós vamos continuar. Essa semana nós vamos terminar o livro de Jó, nós chegamos até o capítulo 31 e a gente vai pregar sobre um desses capítulos hoje. E semana que vem nós vamos pregar novamente para finalizar esse ciclo. Nós vamos fazer a segunda pregação no livro de Jó, porque como os irmãos sabem, nós pregamos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e isso vai acontecer pela quarta vez, graças a Deus que o Senhor tem feito isso entre nós. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 9. Nós vamos ler Jó 9. Eu estou com um tablet aqui, segunda vez que eu vou pregar com um tablet, estou meio enrolado. O tablet é de Glaucia, né? Preciso dizer, senão ela briga comigo. Mas enquanto vocês estão abrindo, né, à medida que vocês encontrarem, eu peço que vocês fiquem de pé para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. Nós temos uma maratona para fazer de leitura, que é Jó capítulo 9, e nós vamos ler todos os 35 versículos. Esse tablet não pode fechar não, senão tem que parar aqui e digitar de novo. Muito bem, estamos todos de pé, né? Já abriram, vamos ler a palavra do Senhor. E Jó capítulo 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: então Jó respondeu, bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo, sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe, o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse. Não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força, ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso ao tribunal. Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado.
eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele veda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta, eles voam sem um vislumbre de alegria, passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu não lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos compreender a Tua Palavra, porque sem a Tua Palavra nós nos desviaremos de Ti, Senhor, e nós não desejamos. Por isso nós cremos que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e por isso nós rogamos ao Teu Espírito Santo que apacente os nossos corações nessa manhã, que nos diga o que nós precisamos ouvir. Nós confiamos em Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Não sei, o Christian está aqui em cima? Se for possível, se não for, abaixa um pouquinho o trim, a entradazinha, né? Só os 2 dB já vai estar o suficiente. Muito bem, queridos. O livro de Jó, ele pertence ao conjunto dos livros poéticos e sapienciais, né, do Antigo Testamento, e é amplamente reconhecido como uma das obras literárias mais profundas e enigmáticas da tradição judaica e cristã. Não há, queridos, quem não se encante em ouvir esse lindíssimo poema, né? Todos nós que conhecemos esse livro, nós nos encantamos pela história. E, para você que não sabe, o contexto histórico, ele nos mostra muitos detalhes sobre a época em que essa história se passou, né? E de um estilo de vida que passou aqui na Terra há muitos e muitos milênios. Mas nem por isso podemos dizer que esse livro é um livro velho, porque o livro aborda um tema que interessa a todas as gerações, tanto naquela época de Jó, como hoje no presente e as futuras gerações. E esse tema nada mais é do que o sofrimento. A data de composição, ela não é exatamente conhecida, né? Mas alguns dizem variar entre o período pré-exílico e pós-exílico da nação de Israel, né? Aquele período onde a nação foi para a Babilônica. Mas apesar de ele ter sido registrado nesse período, a história, ela se passa numa época muito mais remota, até mesmo antes da história da nação israelita. O livro, ele não menciona, por exemplo, meus irmãos, a lei mosaica. Ele não fala sobre eventos históricos específicos da história de Israel, como por exemplo, o momento em que Deus se manifestou grandiosamente no Egito, ou algum momento em que eles tenham citado o tempo em que o povo esteve no deserto, ou a conquista de Canaã, ou sequer o período dos reis
E possivelmente, queridos, isso nos indica uma ambientação mais antiga e universal desse livro. Ele não é exatamente o relacionamento de Deus com Israel, mas estaria mais ligado ao relacionamento de Deus com a humanidade. E para todos nós que estudamos a Bíblia, nós lembramos que o capítulo 1 a 11 de Gênesis é mais voltado para a humanidade, e depois do capítulo 12 em diante, o foco se fecha no povo de Israel, aquele povo que receberia a revelação divina. Então essa ideia do livro estaria mais para os primeiros 11 capítulos do que do capítulo 12 em diante. O enredo de Jó, meus irmãos, ele é situado em um lugar chamado Uz, uma terra fora do contexto geográfico de Israel, e a localização, segundo os estudiosos, é um pouco incerta, mas geralmente ela é associada à região da Arábia e ali a região de Edom. Além disso, o texto ele aborda aspectos da vida nômade, pastoral, como por exemplo a medição de riqueza em termos de gado e servos, e isso é uma característica das sociedades tribais antigas. Isso é muito parecido com o contexto, por exemplo, de Abraão, conforme nós temos falado. Mas o que está acontecendo no livro de Jó? E se por acaso você não sabe, né, você não conhece a história, eu vou te dar aqui um spoiler, né? As pessoas não gostam de receber spoiler, eu particularmente não gosto. Quando eu vou ao cinema, eu gosto de ver o filme sem que me contem spoiler, né? Hoje eu estou menos assim, baixado com o negócio de assistir ao cinema, vou menos, ela me disse chato, ela foi direto, né? Eu ia falar assim, estou com menos paciência, mas ela foi direto, eu estou chato. De qualquer maneira, eu continuo não gostando de spoiler, mas eu preciso te dar esse spoiler se você não conhece essa história. Jó, ele era um homem muito rico, próspero, justo e piedoso. E ele estava no auge da sua vida. E no livro, nós vemos que Satanás, ele se apresentou a Deus, e Satanás, ele duvidava da sinceridade de Jó. Também ele insinuava que a sua fé em Deus, ela não passava de mera religiosidade, e que se ele perdesse a sua riqueza, a sua família e a sua saúde, que eram os pilares da sua plenitude, então Jó, ele pronunciaria imprecações contra Deus, ou seja, ele amaldiçoaria o seu Deus, demonstrando que o que ele fazia era um mero teatro religioso. E o Senhor, meus irmãos, conforme a gente lê no livro, permitiu então que ele enfrentasse essa avalanche de sofrimentos. Primeiro ele perdeu todas as suas riquezas, depois ele perdeu todos os seus filhos, e por último o seu corpo ficou coberto de chagas. Seus amigos o cercaram e choraram com ele durante 7 dias. Tal foi aquela cena tão dolorosa para ele e para os seus amigos. E depois que Jó começou o processo, onde ele começou a desabafar, né, dizer tudo aquilo que ele estava sentindo, os seus amigos começaram a aconselhá-lo. Mas o que acontece a partir daí é que o conselho dos seus amigos começava a não o ajudar, pelo contrário, ele começava a dificultar ainda mais a situação de Jó e a dor que ele estava sentindo. Isso porque havia uma lógica nos discursos que, em vez de consolá-lo, aumentava ainda mais o sofrimento. Resumindo aqui, queridos, a fala dos amigos de Jó, a gente poderia dizer que era o seguinte: o justo, na visão deles, sempre prospera e nunca sofre, e o ímpio nunca prospera e sempre sofre. Portanto, a conclusão deles, ao olhar para a situação de Jó, era que se Jó estava sofrendo, então ele havia cometido algum pecado oculto. Mas, queridos, os primeiros capítulos do livro nos mostraram, nós lemos isso, Jó era um homem honesto e justo, e o seu sofrimento não era consequência de algum pecado cometido. O próprio Deus no livro asseverou a fidelidade desse homem. E essa doutrina crida pelos seus amigos, né, é chamada de teologia da retribuição. Não é que ela fosse uma teologia
vigente, como mais ou menos acontecia no Novo Testamento, e nós vamos estudar isso nos próximos tempos, mas não era como algo desenvolvido a partir de uma filosofia ou de uma teologia equivocada sobre a revelação de Deus, mas essa teologia, entre aspas, era fruto de uma profunda, era resultado de uma visão simplista sobre a vida, era o resultado de mentes humanas limitadíssimas por essência, mentes como as nossas, que não conseguem conhecer a verdade de Deus por si só, a não ser que o próprio Deus decida se tornar conhecido. Aqueles homens, incluindo Jó, desconheciam alguns mistérios, coisas que antes mesmo da fundação do mundo, Deus havia designado e predestinado, coisas maravilhosas que estavam ocultas ao entendimento humano e que só foram reveladas a partir de Jesus, como nos diz Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, ou seja, Jesus Cristo, o Filho do Deus Salvador. No entanto, queridos, as suas colocações eram cheias de arrogância, baseadas em suas próprias opiniões, nas suas suposições ou no senso comum. Jó, apesar de acreditar na mesma teologia, entre aspas, naquele momento ele percebe que há algo de errado. Sua fé, sua crença, sua teologia não o confortava. Na verdade, aumentava ainda mais o seu desespero. E eu, queridos, te convido a compreender a mente de Jó através do capítulo que nós lemos no dia de hoje, nesse culto. E a pergunta que eu faço é: qual era a raiz do problema de Jó e seus amigos? O problema era o conhecimento incompleto sobre Deus. E quais armadilhas existem nesse conhecimento falho? Quais perigos nós devemos evitar? E o primeiro ponto, queridos, crer na grandeza de Deus não é suficiente para se ter uma vida plena com Ele. Irmãos, Jó, ele reconhece a grandeza e soberania de Deus. No texto ele diz que as obras de Deus na criação apontam para a sua imensidade. Jó, ele cria que Deus era o sustentador e o criador de todas as coisas. Como ele diz no verso 9 e 10, ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades, das constelações do sul, realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Queridos, na nossa doutrina, nós cremos que a criação, ela revela o caráter de Deus, sua majestade e sua perfeição, né? Essa é chamada a doutrina da revelação geral. Se você participou das nossas aulas de escola bíblica, você conhece esse termo revelação geral, que é o próprio Deus se revelando através da natureza, né? E a Bíblia, ele nos ensina que a existência de Deus, ela pode ser entendida por meio da criação, da providência e da consciência humana. Não é difícil chegar à conclusão da existência de Deus ou de sua imensidão, ou da sua imensidade, melhor dizendo, a partir daquilo que nós testemunhamos com os nossos sentidos. Ainda que muitos neguem essas evidências, esse complexo universo não pode ser atribuído ao acaso. A conclusão honesta de qualquer pessoa que vai buscar esse entendimento sobre Deus é que somente um ser grandioso pode ter criado todas as coisas. Queridos, muitos ficam satisfeitos com essa revelação superficial, né, de crer num Deus criador. Eu creio que Deus existe, e eles se satisfazem com isso, como se simplesmente acreditar na existência divina já fosse considerado um sinônimo de virtude. Mas Paulo nos diz que a humanidade, ela é indesculpável diante de Deus, lá em Romanos 1,
19 e 20, ele explica que os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder e a sua natureza divina, são claramente percebidos por meio da criação, tornando os homens indesculpáveis por não reconhecerem a Deus. Irmãos, crer num Deus poderoso, soberano e infinito não é suficiente para a nossa salvação. Nós poderíamos dizer que esse é só o conhecimento mais basilar sobre Deus, disponível e exigido a qualquer pessoa na face da terra. Não creia naqueles ditados genéricos que dizem por aí: Deus é um só, Deus é Pai. O Deus que nós cremos não é somente o designer e o criador do universo. Existem muitas outras coisas que nós devemos saber sobre Deus antes de dizermos: somos filhos de Deus. Irmãos, eu me lembro aqui do texto registrado em Atos capítulo 19, que é sobre os 7 filhos de Seva, que era um dos principais dos sacerdotes ali dos judeus. E aí, nessa época apostólica, eles tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. No entanto, queridos, a resposta do demônio é surpreendente, porque ele diz o seguinte: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E aí o texto diz: então um homem possuído pelo demônio atacou os 7 filhos de Seva, dominando-os e ferindo-os, de modo que fugiram daquela casa nus e machucados. O poder de expulsar demônios não estava apenas no uso indiscriminado no nome de Jesus, mas na autoridade espiritual que vem de um relacionamento genuíno com Ele. Portanto, crer na grandeza de Deus não é suficiente para se ter uma vida plena. É necessário conhecê-lo em espírito e em verdade. Em segundo lugar, queridos, o desconhecimento de Deus nos levará ao erro. Queridos, como eu falei, o conhecimento de Jó era parcial. Segundo a sua visão, conhecimento de Deus de Jó, segundo a sua visão, Deus é tão grande que sua imensidade nos incapacita de compreender os seus atos. E isso, queridos, é um erro. Sim, Deus, ele é um ser incompreensível para as nossas mentes limitadas. Portanto, confiar apenas na nossa cognição pode resultar em conclusões incorretas, como as de Jó. Se a gente for desmembrar o pensamento de Jó, a sua lógica era: Deus é imenso, poderoso e eterno, os ímpios devem sofrer e os justos devem prosperar. Mas os justos e ímpios passam por sofrimento e privações. Essa é a realidade. E a conclusão, então, a minha conclusão de Jó era: Deus, então, é indiferente ao sofrimento de todos os homens. Esse pensamento de Jó o levava a concluir que Deus, apesar de poderoso, o Deus eterno, criador de todas as coisas, soberano, ele era indiferente ao sofrimento de todos os homens, sejam eles ímpios ou sejam eles justos. E ele confirma isso no versículo 22 e 24. Ele diz: é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando o país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Essa conclusão para Jó é extremamente dolorida. Os justos e ímpios sofrem igualmente. Queridos, ele não estava preparado para essa verdade. Deus não está me livrando desse mal, pensaria ele, como eu achava que deveria ser. Essas poderiam ser as palavras de Jó. Queridos, e quanto a nós, esse sentimento muitas vezes é compartilhado por aqueles que enfrentam momentos de sofrimento e injustiça. Há muitos que não se conformam, não aceitam passar pelas dificuldades, porque acham que Deus tem a obrigação de livrá-los do mal. Mas a Bíblia, objetivamente, tem uma resposta para o sofrimento humano.
A verdade sobre Deus não está na nossa opinião, mas naquilo que Ele é e naquilo que Ele nos disse sobre si através das Escrituras. Não sou eu, queridos, que defino quem Deus é. Não são as minhas experiências que definirão o lugar onde eu vou encontrá-lo. O verdadeiro conhecimento de Deus está na sua palavra, e somente ela poderá nos conduzir por um caminho seguro, um caminho onde Ele nos espera. Em terceiro e último lugar, queridos, o desconhecimento de Deus nos leva ao sentimento de solidão. Nos versos 32 e 34, ele pede um mediador para interceder por ele e aliviar o medo da presença divina. E veja o que ele diz: se tão somente houvesse alguém, ele está sem esperança, né, queridos? Ele diz: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. A gente percebe que Jó, ele estava com medo de Deus. Esse era assim o seu sentimento. Jó, irmãos, ele era um homem íntegro. Ele também era um homem de fé, e não há dúvidas sobre isso. Mas a premissa do seu relacionamento com Deus não era o amor. Nos primeiros capítulos, nós vimos que por medo, Jó oferecia os sacrifícios para os filhos. Ele tinha medo, ele temia que os filhos tivessem cometido algum tipo de pecado e, por consequência, Deus infligiria sobre ele, sobre a sua família, o sofrimento. Também, no capítulo 3, versículo 25, ele diz: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Por isso ele clama por um mediador, alguém que pudesse dar a ele a chance de falar sem medo: eu sou inocente. Alguém que amainasse a ira de um Deus que na visão dele era um Deus indiferente. E essa necessidade por um mediador aponta diretamente, queridos, para Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade, conforme diz 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amados, na teologia protestante, Cristo é o centro de nossa fé, aquele que intercede por nós e nos reconcilia com Deus. E por meio da sua morte e ressurreição, Jesus eliminou a barreira do pecado e abriu o caminho para que possamos nos aproximar de Deus com confiança e esperança. O medo não é uma opção na nossa fé, mas muitos de nós ficamos ansiosos e temerosos pelo dia de amanhã, e muitas vezes isso é um reflexo do não entendimento do que Jesus Cristo representa nas nossas vidas. Jó ainda não sabia disso, ele não tinha consciência sobre Jesus, mas nós não podemos dizer o mesmo. Pelo contrário, como diz Romanos 3,32, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Eu gostaria, queridos, de concluir esse sermão dizendo que o capítulo 9 de Jó nos leva a refletir sobre a grandiosidade de Deus, a fragilidade humana e a esperança em um mediador. Cristo é o centro de nossa fé, aquele que intercede por nós e nos reconcilia com Deus, e por meio de sua morte e ressurreição, Jesus eliminou a barreira do pecado e abriu o caminho para que possamos nos aproximar de Deus com confiança e esperança. Conforme Romanos 5,1 nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pacificou a ira de Deus. Essa é a verdade eterna que nós sabemos, mas que Jó ainda viria a descobrir, como nós falaremos na semana que vem. Jó sentiu medo de Deus, porque Jesus ainda não havia sido revelado na plenitude dos tempos. Ele ainda não sabia sobre o Cordeiro que estava morto pelos nossos pecados, desde antes da fundação do mundo. Jó não sabia.
mas nós sabemos. Espírito Santo, abençoe essa palavra no seu coração, que Ele te dê força, ânimo, e que o conhecimento de Jesus Cristo possa encher o seu coração, para que você viva uma vida plena, apesar dos desafios, apesar das circunstâncias, que a paz que excede todo entendimento possa guardar os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente os irmãos que oficiais da igreja, músicos.